Fala pessoas de verdade que estão ansiosas para 2025. Live actions tem que deixar de existir? Vamos falar sobre isso logo após você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Faz tudo isso agora e se você não gostar do vídeo por algum motivo, lá no final você tira o like. Mas coloca o like aí já para deixar no esquema que vai que você esquece, né? Então é bem importante, você ajuda aqui o canal e vamos falar então desses filmes que tomaram Hollywood por um tempo. Vamos lá falar sobre live actions. E bom, antes de falarmos dos primeiros filmes aí, né, eu vou ter que mencionar algumas coisas. Bom, live actions basicamente vai ser uma febre dos próximos anos. Se prepara porque não acabou. Tem muita coisa anunciada para 2025, 2026 e 2027, beleza? Então se prepara aí. Vai ter aí por volta de uns 3 a 5 filmes em média por ano, inclusive 2025. E a questão é que os live actions, que já foram muito, né, maiores do que é hoje em dia, estão meio que retornando aos poucos. E, na minha opinião, não é ruim. O ruim é fazer coisas, né, horríveis, basicamente. Mas se o roteiro, ou até mesmo, né, a questão do filme funcionar, eu acho bem interessante. Se você não quer assistir os live actions, vai assistir as animações, ou no caso, as outras adaptações, que te interessam mais, não precisa você ficar preso nisso, beleza? Não precisa gostar dos live actions, mas para quem quer, tá aí para assistir, né? Eu e minha esposa, por exemplo, gostamos muito da adaptação do Aladdin, mas ainda assim eu prefiro o desenho, então uma coisa não exclui a outra, beleza? Então vamos lá para os filmes. Então começando aí o primeiro filme da nossa lista, que é Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Como eu fico bem animado em ver, né, esse subtítulo, porque eles colocaram uma característica realmente do personagem ali no título do filme, então mostra um certo carinho. E quando você assiste ao trailer, você vê que vai ser um filme um pouco mais voltado para o público infantil, claramente, que é uma história do Chico Bento, né, da Turma da Mônica, e que vai ser algo mais voltado ali então para as crianças. E o filme parece bem simpático, você já simpatiza com o personagem e o ator está bem interessante. Talvez ele tenha que se soltar um pouco mais dentro do papel ou não, porque Chico Bento é meio que, né, do mato, então é meio que é assim que o personagem talvez fique melhor, né? Mas eu acho que ele tem que se soltar um pouquinho, sim. Mas ainda assim parece uma obra interessante. Vamos ver aí o desenrolar dessa nova história. E olha, Turma da Mônica tem vindo forte aí nas adaptações, né? Tanto para o cinema quanto para as séries. Ai, que susto! Bora salvar a goiabeira! É goiaba de graça! Eu não ia deixar nenhum doutor derrubar minha goiabeira. E bom, 2025 é o ano dos live actions, como vocês sabem, e a maioria deles vai para essa parte da fantasia. E claro que teríamos que começar aí com chave de ouro, basicamente, com uma das maiores e mais clássicas fantasias da história, com o filme live action A Branca de Neve. O filme vai ser uma adaptação do filme original de animação da Disney, lá da década de 40, se eu não me engano, né? É muito antigo. E que vai de encontro a essa onda de live actions que a Disney e agora a DreamWorks estão fazendo. E diga-se de passagem, já gerou vários burburinhos, porque a história clássica da Branca de Neve e os 7 Anões veio para live action com uma certa polêmica envolvendo os próprios anões. E aí vem todo um burburinho na internet sobre o ator Peter Dinklage, né, que interpreta o Tyrion em Game of Thrones, que meio que sabotou sem querer ali, ele sendo meio que um porta-voz, né, meio velado, da categoria dos atores anões, ou anãos, eu não sei na verdade como fala, mas o fato é que a galera não teve, né, os seus empregos garantidos nesse filme aqui. Porque pelas falas do ator, ele deu a entender que isso seria ruim para a imagem dos anãos. E aí que entra toda essa treta das pessoas com nanismo, né? Porque atores que têm essa condição acabaram não sendo cotados para fazer o filme e eles implementaram um CGI que, diga-se de passagem, está meio esquisito na minha opinião. Pelo menos nesse trailer e os pequenos momentos que os anões ali do filme aparecem, porque são anões de CGI e não pessoas com nanismo interpretando os mesmos. E aí que entra essa confusão, porque a parada dos anões não é meio que pejorativo no ponto de vista de algumas pessoas quando vão interpretar certos
sei lá, personagens fictícios, como anões da Terra-média, ou coisas desse tipo, né, nesse sentido. Porque é uma interpretação de algo fictício, e não que se dirige à própria realidade. Então eu acho que gerou uma treta aí bem louca mesmo, e na minha opinião um pouco desnecessária, mas a Disney, como se vocês sabem, vai na onda do que a internet está falando, acabou não falando sobre o assunto, e a gente nem sabe se seriam, né, cotados pessoas com nanismo para interpretar os anões no live action. Provavelmente seriam, né, porque eu acho que ficaria mais verídico, mas enfim, a treta foi aí uma insanidade, o que aumentou ainda mais a treta envolvendo a própria Branca de Neve, que é mais feia do que a própria Rainha Má, interpretada pela Gal Gadot, então gerou várias coisas esse filme aí, e provavelmente as polêmicas podem sim atrapalhar nas bilheterias, mas ao mesmo tempo podem alavancar um pouco mais, né, sobre a discussão envolvendo a própria bilheteria do filme. Então é uma questão aí pra gente ver no futuro. Pelo menos na história original, e a Rainha Má é adulta, então por que ela tá invejando a beleza de uma criança, entende? Então eu acho que é esse o fator que faz Branca de Neve ser tão genial. Então eu acho que é uma discussão besta, tanto essa quanto a dos anãos, mas enfim, gerou aí muitas coisas na internet. Venham comigo. E chegando então em abril, temos o filme Minecraft. Isso mesmo, a adaptação do maior jogo de todos os tempos basicamente, pelo menos em número de vendas, né? O filme vai trazer então vários aspectos do jogo, com os personagens meio que adentrando no mundo. O filme, além de trazer os aspectos do game, traz um elenco bem interessante, como Jason Momoa e também Jack Black. O filme promete ser também um filme mais voltado para o humor e também mais voltado para o público infantil. Então vai com a expectativa no lugar, tranquilo? Então vamos ver se, né, ele vende tanto quanto o jogo vendeu. Eu acho que não, mas vai ser aí algo interessante para a indústria. E Lilo e Stitch também é um dos filmes que eu estou mais ansioso para assistir em 2025. A Disney lançou um teaser que agradou muito por conta do visual do Stitch, que muito se falava sobre isso, e eu acho que eles indo mais para esse lado cartunesco, né, dos personagens de animação, funciona muito mais do que algo realista, como eles queriam aplicar no Sonic, ou no caso que eles aplicaram em Rei Leão. Então eu acho que eles indo mais para esse lado cartunesco funciona melhor para os live actions, né? Tanto da Disney quanto de outras produtoras. Então o próprio caso que eu mencionei de Sonic e também Como Treinar o Seu Dragão fazem jus a essa questão, né? Então eu acho que Stitch foi muito assertivo. Eles olharam para a indústria, viram o que aconteceu e estão aplicando. Então eu acho que Lilo e Stitch vai ser insano e com certeza vai agradar muita gente. E para quem não assistiu o filme original, né, o desenho, vai assistir porque é muito legal. Um dos filmes talvez muito subestimados e que quase ninguém viu. Eu assisti várias e várias vezes quando eu era menor junto com meus irmãos. Então a gente tem um carinho específico por esse filme e alguns outros, né? Mas enfim, Lilo e Stitch é insano, que conta uma história basicamente de um alienígena que acaba chegando no planeta fugido e que acaba encontrando em uma família disfuncional da Terra uma, né, família, basicamente, Ohana. Então o filme é daqueles que vai deixar o seu coração quentinho e com o maior estilo aí, filme da Disney. Pelo menos é o que a gente acha nesse live action. Vamos ficar na guarda, porque esse sim é um dos que eu estou animado para assistir este ano. E para o meio do ano temos também um live action da DreamWorks, isso mesmo, um dos grandes expoentes aí, né, na contramão da Disney, por exemplo, que vai de encontro em alta qualidade com a Disney, que é o live action de Como Treinar o Seu Dragão. O filme levantou várias questões sobre o próprio live action, indo mais pro lado realista, só que mantendo traços cartunescos que fazem os dragões de Como Treinar o Seu Dragão serem mais voltados ali pro desenho, entende? Então não é realista no âmbito de, sei lá, Smaug de Senhor dos Anéis e nessa profundidade de um dragão, né,
como a gente conhece no âmbito geral. Ele é bem mais puxado para a própria animação. E basicamente a escala do filme está 1:1, né? E a escala não quero dizer de tamanho, mas de fidelidade. Porque o filme realmente parece entregar algo à altura do original, né, do desenho, indo para o caminho de fazer cena por cena do filme. O que parece interessante, mas ao mesmo tempo, né, a gente se questiona sobre a originalidade do próprio live action. Será que eles vão trazer coisas novas? Talvez sim. O que a gente viu foi um pequeno trailer, né, um teaserzinho, que mostra, né, em vários aspectos, o 1:1. Mas não significa que o filme vai ser igual, né, a animação. Então já fica essa questão aí. E diga-se de passagem, a história de como treinar o seu dragão, apesar de muito conhecida, né, é bem interessante. Onde o Soluço, um viking que era para ser um matador de dragão, acaba sendo disruptivo em sua época, porque ele não é desse tipo de pessoa que quer matar as criaturas, né? Ele é mais bondoso e não vê a necessidade de matar um dragão simplesmente por ser um dragão, entende? Então ele acaba pegando todos os aspectos que os vikings conheciam sobre os dragões e distorcendo completamente e falando que eles basicamente não sabiam de nada até aquele momento. Inclusive que você consegue usar nos dias de hoje ou na sua própria vida, mostrando que se você conhece muito bem alguma coisa, se você olhar por um outro ângulo, talvez você descubra que não conhece tanto assim. O filme trouxe aí muitas reflexões, né, sendo uma trilogia insana de animação e agora aportado para o live action. E provavelmente a DreamWorks espera que esse faça sucesso para talvez, né, continuar aí fazendo essa trilogia que já existe nos desenhos, mas agora no live action. Então parece bem insano e vamos aguardar muito ansiosos para assistir Como Treinar o Seu Dragão. E outro filme que tem aí uma sequência para 2025 é Mortal Kombat 2. Não sabemos se vai ser uma adaptação do segundo jogo, mas vai ser com certeza uma sequência de Mortal Kombat 1, que já não é bem, né, uma adaptação do primeiro jogo. Mas tem ali os personagens e algumas coisas do game, mas ao mesmo tempo se distancia em certos aspectos. O filme parece ter aí uma produção um pouco maior do que foi do primeiro e talvez, né, tenha coisas boas aí para apresentar pra gente. Não sabemos ao certo se vai ser bom, porque o primeiro já foi. E o que nos resta é esperar. Fazer o quê, né? Vamos esperar Mortal Kombat 2. E bom, pessoal, então esses foram os destaques de live actions confirmados para 2025. Tem uma coisa ou outra para 2026, como o live action de Moana, entre outras paradinhas, mas não é o foco do vídeo. Tranquilo? Se vocês quiserem, a gente pode abrir mais, né, essa discussão em algum outro vídeo. Então, deixa aí nos comentários pra gente saber e poder debater. Tranquilo? Então, já que você deixou o like lá no começo, mantenha ele aí que eu tô ligado que você curtiu. E também vale mencionar que você pode continuar aqui com a gente, já que você é um inscrito, que você já fez tudo isso aí. Dá o play aqui na nossa playlist de mais esperados de 2025, se você ainda não assistiu tudo, que provavelmente você deixou passar alguma coisa. E se você também não acompanhava o nosso canal ou deixou passar alguma coisa de 2024, tá aqui essa playlist para vocês, tranquilo? A gente falou de muita coisa esse ano. E agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!